O modo de vida urbano tem nos afastado cada vez mais dos elementos naturais que nos cercam. Cada vez menos as pessoas que nascem e vivem nas grandes cidades têm uma relação próxima com a natureza, a fauna, a flora ou o clima. O desconhecimento desses elementos vai contra a própria origem e sobrevivência da nossa espécie no planeta, que sempre buscou entender o meio em que vive para buscar os melhores ambientes para se estabelecer, para se adaptar às adversidades e aproveitar daquilo que a natureza oferece. Transformamos o mundo de tal forma que os elementos naturais essenciais para a sobrevivência e o bem-estar das sociedades não são percebidos ou visualizados, tocados, sentidos pela maior parte das pessoas, ficando resumidos na maioria das vezes a notícias como previsão do tempo, dados de desmatamento, queimadas, espécies que são ameaçadas ou que foram extintas, ou conteúdos virtuais como esse. A educação ambiental tem como um dos pilares a aproximação dos seres humanos com a natureza, sob uma concepção inclusiva do homem no meio ambiente, do qual fazem parte e são e sempre foram agentes transformadores. Transformadores não somente de uma forma negativa, como estamos acostumados a ver no contexto atual de degradação ecológica, mas também de forma positiva, mitigando os impactos, promovendo sua conservação, restauração e o manejo adequado. Uma das formas de promover essa aproximação dentro das unidades de conservação, espaços que são o foco do nosso projeto, é através de atividades ecoturísticas. Mas o que é ecoturismo? O ecoturismo, ou turismo ecológico, é uma categoria da atividade turística que, de forma sustentável, se utiliza do patrimônio natural e cultural de alguma área através da conexão e interação com a natureza, buscando incentivar a sua conservação e a formação de uma consciência ambiental dos visitantes e dos moradores da região e propiciar a essa população uma fonte de renda e valorização do seu modo de vida. Segundo a Organização Mundial do Turismo, a OMT, enquanto o turismo no geral avança 7,5% ao ano, a prática de ecoturismo cresce 20%. A tendência é que os efeitos da pandemia, somados aos estresses do cotidiano urbano, acelerem ainda mais a busca por atividades ecoturísticas. Como alguns exemplos de atividades de ecoturismo, temos o acampamento, a caminhada, ciclismo, escalada, o espeleoturismo, que é a exploração de cavernas, mergulho, montanhismo, observação de animais, passeios de barcos, jipe e atividades mais radicais como o rapel. Os tipos de atividades possíveis em cada região variam de acordo com a geografia local. O Brasil é com certeza um dos países com maior potencial ecoturístico do mundo, pelas suas belezas naturais, seu vasto território, grande diversidade de ambientes e pela existência de áreas ainda bem preservadas, apesar da aceleração da degradação dos bens naturais que temos enfrentado nas últimas décadas. Destinos como a Chapada Diamantina na Bahia, a Chapada dos Veadeiros em Goiás e os Lençóis Maranhenses no Maranhão são procurados durante praticamente todo o ano. Segundo informações do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, órgão responsável por gerir as unidades de conservação federais, no ano de 2018, como resultado de visitação de turistas às áreas protegidas brasileiras, foram gerados cerca de 90 mil empregos, 2,7 bilhões em renda e 3,8 bilhões em valor agregado ao PIB. Em 2019, antes da pandemia, as unidades de conservação federais receberam mais de 15 milhões de visitas. O ecoturismo do Brasil é realidade, mas a falta de uma gestão unificada dos dados dificulta um diagnóstico mais preciso desse segmento. Existem, por exemplo, unidades de conservação que sequer registram seus visitantes. Em um estudo realizado pela Coalizão Pro-UC, publicado em 2018, intitulado De Quanto Vale o Verde? A Importância Econômica das Unidades de Conservação Brasileiras, apenas 21,4% das áreas protegidas federais registraram o número de visitantes. A mesma situação se repete nas unidades estaduais, com um número muito reduzido de unidades de conservação em estados que controlam o fluxo de visitantes. Das 763 unidades de conservação estaduais consultadas, somente 142 informaram o número de visitantes, ou seja, menos de 20% do total. A subnotificação desses dados pode esconder um potencial ainda maior do Brasil em desenvolver ecoturismo. Olhando pela sua definição, o ecoturismo até parece ser uma das maiores soluções para que se promova a preservação da natureza e desenvolvimento de uma economia local saudável e bem relacionada com o meio ambiente. De fato, alinhado a ações de educação ambiental, podemos ter grandes exemplos de relação harmoniosa ou pelo menos pouco danosa às áreas ainda conservadas. Porém, há diferentes interesses e visões por trás desse debate,
O viés economicista, típico do mundo capitalista, prioriza o desenvolvimento econômico se utilizando dos recursos naturais, enquanto para uma visão ambientalista, não são recursos e sim patrimônios naturais e sociais que precisam ser preservados para que os serviços ecossistêmicos e as práticas culturais de um local se mantenham. Sendo o ecoturismo o segmento turístico que, proporcionalmente, mais cresce no mundo, os espaços onde ele ocorre estão ao mesmo tempo sendo transformados e degradados para atender às demandas do setor. Isso acontece sobretudo pela massificação do turismo em algumas áreas, impulsionado pelo viés mercadológico, que costuma vender a imagem dos locais preservados como refúgio para as tensões dos centros urbanos, que incentiva práticas de lazer, sem dar a devida atenção à dimensão educacional e social que deve fundamentar a atividade ecoturística, trazendo grandes consequências para os elementos naturais, mas também para as pessoas que vivem no entorno da área e que deveriam ser atores centrais da preservação. No Brasil, o modelo adotado pelo governo federal para promover o ecoturismo está pautado na concessão dos parques nacionais para iniciativa privada. Na Confederação das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP26, realizada na Escócia esse ano, o ecoturismo foi apresentado como grande aposta para promover o desenvolvimento alinhado à preservação ambiental no país. Das 334 unidades de conservação existentes no Brasil, 20 já foram incluídas no programa de concessão. O novo modelo diz estar focado em trazer mais visitantes para os parques nacionais e educação e conscientização ambiental. O concessionário fica responsável pela revitalização, modernização, operação e manutenção dos parques, além dos serviços de apoio ao turista, incluindo alimentação, estacionamento e segurança. A empresa também fica responsável pelas ações de proteção, como contratação de brigadistas. Essa situação naturalmente nos faz questionar se as instituições de natureza privada teriam o mesmo interesse das pessoas que vivem no entorno ou dentro de áreas protegidas, e também se o potencial brasileiro para atividades de turismo ecológico alinhado à educação ambiental é tão grande, por que as instituições públicas mesmo não tomam a frente disso?